do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, continuando mais um dia nessa jornada com a graça de Deus, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos conduza, que faça uso da nossa humanidade, da minha humanidade especificamente na condução dessa jornada aqui, nessas leituras e meditações do livro do céu, para que o reino da divina vontade possa acontecer, possa se tornar real no meio das criaturas. Esse chamado que o Senhor vem fazendo para cada um de nós, para retornarmos à ordem primordial da criação, a assumirmos o nosso posto e encontrarmos a finalidade, o propósito para o qual cada um de nós foi feito. Então, nessa intenção, pedindo ao Senhor que conduza, que esteja à frente, que seja Ele mesmo fazendo através da minha humanidade. O Senhor que já fez todos esses atos na sua humanidade enquanto esteve sobre a terra, na divina vontade Ele quer fazer em cada um de nós, repetir esses atos que Ele já fez. Repetir na nossa humanidade os atos já praticados por Ele. Então, nesse momento, o desejo do meu coração é dar esse espaço, esse livre acesso na minha humanidade, dentro de todas as limitações, dentro de toda a minha pequenez, as minhas misérias, mas ser esse espaço de ação dos atos do Senhor, dos atos que Ele fez na divina vontade enquanto esteve sobre a terra e quer fazer através da minha humanidade. É a sua humanidade existindo através da minha, desse espaço que Ele deseja. Então, a finalidade para a qual eu fui criada foi para ser esse espaço da repetição dos atos do Senhor na minha vida. Então, Ele que concede tudo, que concede a vida, quer que livremente eu entregue para Ele a minha vida, a minha liberdade, a minha vontade, tudo aquilo que há em mim, que tudo vem dEle. Então em mim existe apenas um nada. Então reconhecendo esse nada e dando esse nada para o Senhor fazer o tudo que Ele é, para Ele que é o tudo existir a partir de mim. Então, correspondendo, esse é o grande chamado de correspondência que eu preciso compreender, aprender, compreender, assumir, fazendo essa correspondência
para que o Senhor realmente assuma o posto dele na minha vida. Então, esse posto que eu assumo é o posto de dar o posto para Jesus, para ele viver, para ele existir a partir em mim. Então, se tudo é por ele e para ele, então eu sou também assim, da mesma forma. Ele quer e assim eu entendo, aprendo, entendo e quero também que assim seja. E nessa segunda etapa, iniciando pelo volume 12, estamos realmente bem no começo. Nessa terceira parte aqui dessa segunda etapa, volume 12, capítulo 8, que é de 10 de maio de 1917. Com o seu respiro, Jesus dá movimento e vida a todas as criaturas. Continuando meu pobre estado, segundo meu costume, buscava fundir-me em meu doce Jesus, mas, por quanto me esforçava, tudo me era inútil. O mesmo Jesus me distraía e, suspirando forte, me disse: minha filha, a criatura não é outra coisa que meu respiro. Como respiro, assim dou vida a tudo. Toda a vida está no respiro. Se falta o fôlego, o coração não bate mais, o sangue não circula, as mãos ficam inertes, a mente se sente morrer, a inteligência. E assim de todo o resto. Assim que toda a vida humana está no receber e dar este respiro. Mas enquanto com meu respiro dou vida e movimento a todas as criaturas, e com meu santo respiro as quero santificar, amar, embelezar, enriquecer, etc. Elas, ao me dar o respiro, ao respiro que de mim recebem, me mandam ofensas, rebeliões, ingratidões, blasfêmias, desconhecimentos e todo o resto. Assim que mando o respiro puro e me devolve impuro, mando-o abençoado e me retorna maldizendo. Mando todo amor e me retorna ofendendo-me até no íntimo de meu coração. Mas o amor me faz continuar enviando meu respiro para manter estas máquinas de vidas humanas. De outra forma, não funcionariam mais e acabariam por se desfazer. Ah, minha filha, viu como é mantida a vida humana? Por minha respiração. E quando encontro uma alma que me ama, como é doce sua respiração, como me recria, me consola. Entre ela e eu se forma um eco de harmonias, assim que ficam distintas das outras criaturas, e serão diferentes também no céu. Minha filha não podia conter meu amor e quis desabafar contigo. Assim, hoje não pude fundir-me em Jesus, porque Ele mesmo me manteve ocupada em seu respiro. Quantas coisas compreendi, mas não sei dizê-las bem e por isso calo-me. Nossa, aqui ele fala algumas coisas e ela compreende muito mais, porque o Senhor comunica não só aquilo que ele está verbalizando para ela, mas também ele envia luzes intelectuais e ela vai compreendendo muito mais. A compreensão é muito mais abrangente do que aquilo que ela consegue expressar. Então, em diversas ocasiões, ela vai dizer que o que ela entendeu é muito grande, é muito amplo, só que não existe palavras, ela não encontra palavras para comunicar, para verbalizar, para tornar isso comunicável na linguagem que nós
usamos na linguagem humana, na linguagem que a gente vai entender. Então, muitas vezes acontece isso conosco, de compreendermos algo, o Senhor nos comunica algo, mas a gente não consegue colocar em palavras, expressar em palavras aquilo que Ele está revelando, que Ele está comunicando. Mas o pouco que ela consegue verbalizar, ela expressa escrevendo. Mas já aqui nessas poucas palavras que o Senhor está expressando para ela, também já abre para nós entendimento muito além do que a gente possa também estar partilhando de entendimento. Embora ela fale aqui que ela estava tentando se fundir, mas Jesus distraiu ela, mas olha só, que distração. O Senhor comunicando essas revelações e ela fala de distração, meu Deus. Então se distraia conosco, Senhor, o tempo todo, para ir nos revelando, nos informando daquilo que o Senhor quer que nós saibamos a respeito da sua divina vontade. E aqui ele faz essa comparação melhor. Primeiro ele esclarece o que dá vida às criaturas. O que dá vida às criaturas? É o Respiro de Deus, é o Respiro de Jesus. É o seu próprio Respiro que dá para nós a vida. Nós vivemos, imagina que nós conhecermos isso e tomarmos consciência de que a nossa existência agora, nesse momento, sempre, mas agora, nesse momento, tomar essa consciência de que se estamos vivos, é porque o Senhor está nos comunicando o seu respiro, o seu alento, esse seu respiro, é Ele que está respirando em nós, que está nos proporcionando a vida através do respiro dele, e que se Ele, no momento que Ele disser, que Ele der um basta nesse respiro, de comunicar, que Ele deixar de comunicar o seu respiro, nós deixamos de existir. Nós simplesmente morremos. A nossa alma, mas aí ele fala que não é só para o ser humano, ele comunica o respiro a todas as criaturas. Então, todos os seres criados que vivem só estão vivos por causa do respiro, por causa desse fôlego do coração, né, esse fôlego de Jesus. E olha só, como meu respiro assim, voltando a vida a tudo. Toda a vida está no respiro. Se falta o fôlego, o coração não bate. Então, nós sabemos que enquanto estamos respirando, estamos vivos. A partir do momento que nós deixamos de respirar, tudo que deixa de respirar, o coração para de bater, o sangue para de circular, a mente para, o cérebro para, então tudo para. Então é a respiração que está nos dizendo que estamos vivos. E esse respiro vem dele. Olha que lindo. O Senhor que está nos dizendo, está nos comunicando, está nos revelando que esse respiro é Ele que nos está dando, é Ele que nos dá, é Ele que nos proporciona a vida. E aí ele diz, né? Enquanto eu dou o meu respiro a todas as criaturas, dá o movimento através desse respiro, e com o meu santo respiro as quero santificar. Então, olha, ele quer santificar, amar, embelezar, enriquecer e tudo mais a cada um de nós com o seu respiro. Mas o que o ser humano faz? Nós, como seres humanos, até compreendermos isso, ou até mesmo compreendendo e não correspondendo, o que nós devolvemos para o Senhor? As criaturas devolvem ofensas, rebeliões, ingratidões, blasfêmias, desconhecimento e tudo o mais. Então, recebemos a vida, recebemos o Respiro de Deus e vivemos, estamos vivos e correspondemos com ingratidão, com rebelião, com blasfêmia, com ofensa, com desconhecimento.
com fechamento para conhecer quem é Deus e o que Ele faz, o que Ele pensa, o que Ele está operando. Então, esse fechamento todo. Então, Ele manda o respiro puro e o ser humano devolve impuro. Ele manda o respiro abençoando e o ser humano devolve maldizendo. Ele manda o amor, esse respiro todo de amor, e o ser humano retorna ofendendo ele, no íntimo do coração dele. Porque esse respiro é amor de Deus para com a criatura, e a criatura devolve com ingratidão. Mas ele continua enviando o respiro para manter a máquina de vidas humanas. Ele, mesmo recebendo a ingratidão, as ofensas, as blasfêmias, a revolta, a rebelião do ser humano, ele continua mantendo essa máquina humana funcionando. Porque se ele deixar de enviar esse respiro, deixamos também de existir, o ser humano deixa de existir. E aí ele pergunta, viu, minha filha, como que é mantida a vida humana? Então, aqui é para nós compreendermos como é que a gente está vivo, como que a gente vive através da comunicação desse respiro de Deus. Ele responde, pela minha respiração. E aí, quando ele encontra uma alma que ama ele, como que é doce essa respiração, como que recria ele, como que consola ele, como que ele se sente, como que apraz ele, como que ele se sente consolado, se sente amado quando ele recebe essa correspondência de amor da criatura. E aí ele vai formando eco de harmonia e vai comunicando mais e mais e mais, vai desafogando, vai desabafando mais com a criatura, vai abrindo mais para a criatura o seu amor, vai comunicando mais o seu amor. E é o que ele fez com a Luísa, encontrou espaço de correspondência e foi desabafando, foi comunicando, foi abrindo informações, foi revelando da sua vida, da sua intimidade, para que hoje tivéssemos acesso a esses conhecimentos. Então, que a gente não seja fechado, que a gente não queira tapar os ouvidos, os olhos, a mente e o coração para não conhecer Deus, mas que a gente tenha esse desejo profundo de conhecê-lo, para corresponder, sabendo que se estamos vivos é por causa dele, é ele que nos dá o respiro. Ainda ontem eu fui num velório, eu fui chamada para cantar, ajudar a cantar na exéquia de uma pessoa bastante conhecida na nossa paróquia, que ajudou na nossa paróquia por muitos anos. Já era um senhor idoso, estava doente, internado já há mais de um mês, mas já vinha lutando contra um câncer já há uns 6 anos. E lá depois, durante o momento da exéquia lá, foi aberto espaço para as pessoas falarem. E aí quem na verdade falou mais foi a família mesmo, e os filhos, netos, falando da relação com esse falecido. E assim, o que ficou bastante perceptível, que era uma pessoa que vivia uma vida humanamente reta, mas era uma pessoa endurecida, era uma pessoa bastante rígida na sua existência, mas que, pelo que foi falado nos últimos anos ali no enfrentamento da doença e tudo, o quanto que havia modificado, e as relações, até mesmo familiares, haviam se modificado. Houve ali uma proximidade, uma abertura maior com os netos, principalmente, e algumas filhas, falando ali dessa relação que havia mudado. E o quanto que ele estava diferente, principalmente nos últimos tempos. E aí eu fui percebendo como que Deus é esse amor misericordioso que deu, né,
comunicando essa vida, e agora falando do respiro, aí eu me lembrei disso, comunicando essa vida, esse respiro, e dando, através do sofrimento, oportunidade da pessoa ir ali modificando e ali se mexendo nas estruturas para ir transformando, às vezes, uma situação de dureza, de falta de abertura e de comunicação com os próprios familiares, aquele travamento, muitas vezes ali esse sofrimento vem ali para poder proporcionar essa abertura. Então também isso é amor de Deus. Então quando a gente compreende que essas coisas que muitas pessoas encaram como problemas, como dificuldades apenas, como empecilhos, como barreiras, que são os sofrimentos, quando elas entendem e compreendem que são oportunidades que o Senhor dá de modificar uma vida para proporcionar que depois, quando ele quando cessar o respiro dele de comunicação da vida e a pessoa deixar de existir para este mundo, ela possa ter aproveitado, pelo menos naqueles momentos finais, durante o sofrimento, ter aproveitado o respiro de Deus, ter valorizado esse respiro de Deus e ter deixado, pelo menos em um pouco da vida, de ofender, de devolver o amor de Deus com a ingratidão. Então, não sei se é isso com a pessoa, mas me lembrei agora, porque ali eu estava diante de uma pessoa que há poucas horas, acabara de receber o respiro do Senhor, já não estava mais recebendo. Então ali havia finalizado a jornada dela sobre a terra. Então ali o Senhor havia retirado dele o respiro. Ele não podia mais existir para essa vida humana. Havia cessado. Então quando o Senhor cessa o respiro, cessa de comunicar o respiro dele, a vida termina. Então naquela pessoa ali havia terminado, porque o Senhor havia retirado o seu respiro. E assim vai acontecer com cada um de nós. Então que a gente possa, aprendendo isso que Ele vai manifestando, que Ele vai comunicando através desses conhecimentos no livro do céu, ir aprendendo para aproveitar o máximo desse amor de Deus, de nos dar o respiro. Então nesse momento, se eu estou falando e tem pessoas ouvindo, é porque Ele está comunicando esse respiro para que a vida continue, para que a vida exista, para que haja a vida. Continuando aqui no 12, no capítulo 9, de 12 de maio de 1917. Quem duvida do amor de Jesus o entristece. Não havendo vindo meu sempre amável Jesus e estando muito afligida, enquanto rezava, um pensamento voou em minha mente. A ti não veio jamais o pensamento de que te poderias perder? Verdadeiramente jamais penso nisto, e fiquei um pouco surpreendida, mas o bom Jesus, que me vigia em tudo, logo se moveu em meu interior e me disse: minha filha, estas são verdadeiras estranhezas e que afligem muito ao meu amor. Se uma filha diz a seu pai: não sou sua filha, não me dará parte de sua herança, não quer me dar o alimento, não quer me ter em casa, e se aflige e por isso se lamenta, o que diria o pobre pai? Estranha, esta filha é louca, e com todo o amor lhe diria: então me diga, se não é minha filha, de quem é filha? Você vive sob meu teto, come na mesma mesa, te visto com as moedas ganhas com meus suores. Se estás doente, te assisto e procuro os meios para te curar. Porque duvida então que é minha filha? Com mais razão eu diria a quem duvida de meu amor
e temia perder-se. Como? Dou-te a minha carne por alimento, vives em tudo o que é meu. Se estás doente, curo-te com os sacramentos. Se estás manchada, te lavo com meu sangue. Posso dizer que estou quase à tua disposição e tu duvidas? Quer me entristecer? Ou me diga então, você ama a algum outro? Reconhece a outro ser seu pai? Quem diz que não é minha filha? Mas quem diz que não é minha filha? Mas se nada disto existe, por que queres afligir-te e entristecer-me? Não basta as amarguras que me dão os demais? Queres também tu pôr penas ao meu coração? E aqui o Senhor vem fazendo essa repreensão para Luísa, porque simplesmente passou um pensamento, olha só, passou um pensamento na cabeça dela. Ela fala aqui, voou, enquanto ela estava rezando, um pensamento voou na mente dela. Qual que foi o pensamento? A ti não veio jamais o pensamento de que te poderias perder? Quer dizer, ela se perder. Então ela estava rezando e de repente o pensamento para ela: você nunca pensou que você poderia se perder? Aí Jesus que vigia, né? Jesus que está ali aposto para poder cuidar, ele cuida ali do pensamento dela, cuida de tudo nela, ele está bem de prontidão, vem ali percebendo esse movimento do pensamento que foi involuntário, ela não quis pensar nisso, mas correu esse pensamento. E então ele vem ali para esclarecer esse pensamento que passou ali por ela. Mas uma coisa que a gente percebe, o que é? Que ela falou que ela estava muito afligida. Então, se ela estava afligida, o que acontece? O que acontece nessa aflição? Abre espaço para pensamentos fora daquilo que é para a criatura estar pensando. O pensamento foge para coisas que não é para ser, por causa dessa aflição. Então, por ela estar afligida, por ela estar nessa turbulência interior, o pensamento voa, o pensamento escapa ali e pensa coisas que não deveria. Mas tudo bem, porque aqui esse pensamento também vem, é propício para poder trazer informação. Então o Senhor usa de tudo, na Luísa ali ele vai usando de tudo, tudo são circunstâncias para ele revelar, tudo são circunstâncias para ele trazer conhecimento. Então se não passa esse pensamento e ela não expressa isso, né, ele não capta isso, como é que vai esclarecer a respeito disso? Então aqui é esse pensamento que a alma tem de perder-se, né? Ela está se referindo ali mesmo à perdição, à condenação. Nunca te passou pela cabeça? Eu particularmente confesso que muitas vezes já passou pela minha mente o pensamento de perder-me, de não merecer a eternidade com vida ao lado do Senhor e de me perder mesmo para me perder e ir para o inferno. Esse pensamento muitas vezes já passou pela minha mente. E aí o Senhor vem fazendo trazendo essa informação, essa comunicação, esclarecendo aqui. É muito importante esse texto, esse trecho para a gente meditar. Ele faz a repreensão para esse pensamento da Luísa e faz também para cada um de nós. É para cada um de nós essa repreensão, mas é uma repreensão onde ele traz uma comunicação de uma verdade. Olha só o que ele fala. Estas são verdadeiras estranhezas e que aflige muito o meu amor. Então, esse pensamento aflige o amor do Senhor, porque a alma está colocando em dúvida o amor dele. Porque pensar na possibilidade de condenação é estarmos duvidando do amor de Deus, é estarmos duvidando dele. E aí ele
faz essa comparação dessa relação entre pai e filha. E ele diz: se uma filha diz a seu pai, não sou sua filha, não me dará parte da sua herança, não quer me dar o alimento, não quer me ter em casa, e se aflige e por isso se lamenta, o que diria o pobre pai? Então, uma filha que está ali sob o teto do pai, recebe do pai o alimento, recebe a casa, recebe o conforto, tem ali a herança do pai, tem tudo ali por parte do pai, tudo recebe do pai. E mesmo recebendo tudo do pai, o que a filha faz? A filha diz: eu não sou, não tomo parte na sua herança, eu não sou sua filha, você não me dá o alimento, você não me quer na tua casa. E isso vai afligindo essa filha. Esse pai vai dizer o quê? Ele vai estranhar a loucura da filha e vai dizer para ela: então me diga, se não é minha filha, é de quem? Quem que é teu pai? Então o mesmo Senhor diz para nós: se eu não sou teu pai, se não sou eu que te dou a vida, se não sou eu que te dou o alimento, se não sou eu que te dou a casa para você morar, se não sou eu que te dou todas as realidades da sua vida, quem que é que te dá? Se não sou eu o teu pai, quem que é o teu pai? É o pai da mentira, será? É o demônio? Porque se nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do encardido. Então, é bem simples. Então, estar recebendo de Deus, inclusive no texto que ele falava anterior, que nós estamos vivos por causa que é o Senhor que nos comunica o respiro dele, o respiro próprio dele, que é que nos comunica a vida. Então, se nós recebemos dele a vida e não o reconhecemos como nosso Pai, então nós somos filhos de quem? Aí o pai vai dizendo ainda: você vive sob o meu teto, come na minha mesma mesa, te visto com as moedas ganhas com os meus suores, você recebe de mim a vestimenta. Se você está doente, eu te assisto e procuro os meios para te curar. Por que duvida então que é minha filha? Então eu faço tudo por você, eu te dou tudo, faço tudo por você e você não acredita que eu sou seu pai? Aí, com mais razão, eu diria, aí aqui é Jesus. Então, ali ele faz essa comparação, ali uma comparação humana, de uma relação entre pai e filho. Mas ele agora vem dizer isso em relação a Deus. Com mais razão, eu diria a quem duvida do meu amor e teme perder-se. Olha aqui a relação de duvidar do amor de Deus e temer a perdição. Como? Dou-te a minha carne por alimento. Então, ele se dá na Eucaristia para nós. Vives em tudo o que é meu. Nós recebemos a vida do Respiro de Deus, que nós aprendemos. Se estás doente, curo-te com os sacramentos. Então, quando nós pecamos, nós recorremos ao sacramento da reconciliação. Ele deixou isso na igreja para nós, esse remédio para nós, esse instrumento de cura, esse canal de cura, que é essa graça desse sacramento. Se estás manchada, te lavo com meu sangue. Então, no sacramento da reconciliação, não só recebemos a cura, mas somos lavados com o próprio sangue do Senhor. Posso dizer que estou quase à tua disposição e tu duvidas? Então, como no trecho anterior, que ele comunica o respiro dele, a nossa vida vem do respiro de Deus, então ele está comunicando para nós a vida, ele está quase que à nossa disposição, e nós duvidamos? Ele está perguntando: e tu duvidas? Quer me entristecer? Ou me diga então, você ama algum outro? Então, o nosso coração será que está dividido? Nós amamos ao Senhor e ao mesmo tempo amamos o mundo? Amamos as coisas? Amamos a criatura? Amamos o Criador, mas amamos também
fazemos ali essa concorrência, dividimos o nosso coração entre o Criador e as criaturas, é isso? Reconhece a outro ser o seu Pai? Então, damos valor como se outro ser tivesse nos dado a existência? Ah, não, somos obras do acaso, como muitas pessoas acham, que nós viemos do nada. Sim, claro que viemos do nada, mas esse nada quem construiu, quem tornou possível, quem trouxe a existência foi o Senhor. Quem diz que não é minha filha? Como que diz que não é minha filha? Mas se nada disto existe, então quer dizer, então se não existe outro pai, não existe outra realidade que dá vida para nós, por que então se afligir e entristecer? E fazer o Senhor também entristecer o coração do Senhor com a ingratidão? Aí ele diz para ela e fala para cada um de nós: não bastam as amarguras que me dão os demais? Queres também tu pôr penas no meu coração? Então nós que estamos conhecendo, acessando esses conhecimentos e ele vai, à medida que ele vai revelando, nós vamos entendendo também à medida da nossa disposição, compreendendo quem ele é, o que ele fez e faz a nosso favor. E duvidar desse amor do Senhor, duvidar da salvação, duvidar dessa paternidade amorosa que tudo nos dá, não só apenas a vida, nos dá tudo. E duvidar que esse que nos dá tudo também quer-nos para Ele na eternidade, não nos quer para Ele apenas nesse mundo, mas Ele quer-nos para Ele na eternidade também. E duvidar desse amor dele, duvidar da salvação, duvidar do que ele está fazendo, do que ele pode ainda fazer à medida da nossa correspondência, e ficar pensando ainda que nós seremos ainda condenados, é realmente assim cravar uma lança no coração do Senhor. É muita ingratidão da nossa parte. Então, se em algum momento da vida eu duvidei da salvação, eu já não duvido mais e renuncio neste momento qualquer pensamento. Ele pode até passar pela minha mente, mas ao momento que ele passa, que o Senhor me dê a graça de renunciar imediatamente. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada de Deus. Eu sou predileta de Deus. Que essa verdade tome posse do meu coração, tome posse do meu entendimento, se torne uma verdade cravada, selada, carimbada na minha alma. E que o desejo do meu coração, a intenção do meu coração é que nunca mais na minha vida se passe essa realidade, passe um fio desse pensamento na minha mente. Que o Senhor me dê a graça dessa realidade nunca mais passar pela minha mente. Então, que a gente possa pedir, fazer essa oração: Senhor, dá-me essa graça de nunca mais duvidar do seu amor, de confiar mais e mais e mais plenamente na tua bondade, na vida que o Senhor comunica para mim nesse exato momento. O Senhor está me comunicando a vida. Ao me comunicar o respiro, o Senhor está me comunicando a vida. Então, que eu não seja ingrata e devolva para o Senhor a dúvida, devolva para o Senhor essas ofensas de duvidar do seu amor, do seu cuidado, que dá tudo e se dissolve em amor para comigo e para com cada um de nós. Então, dá-nos essa graça, Senhor. Capítulo 10, 16 de maio de 1917. Efeitos das horas da paixão. Encontrando-me em meu habitual estado, estava fundindo-me toda em meu doce Jesus e logo me dedicava a todas as criaturas, para dar a todas elas a Jesus. E meu amável Jesus me disse: minha filha, cada vez que a criatura se funde em mim, dá a todas as criaturas o influxo de vida divina, e segundo tem necessidade, obtém seu efeito. Quem é débil sente a força,
Quem é obstinada na culpa recebe a luz. Quem sofre recebe o consolo, e assim de todo o resto. Depois me encontrei fora de mim mesma. Me encontrava no meio de muitas almas que me falavam. Parecia que eram almas purgantes e santos, e nomeavam uma pessoa conhecida minha, morta não fazia muito tempo, e me diziam: ele se sente feliz ao ver que não há alma que entre no purgatório que não leve o selo das horas da paixão. E cortejadas, ajudadas por estas horas, toma lugar em lugar seguro. E não há alma que voe ao paraíso que não seja acompanhada por estas horas da paixão. Estas horas fazem chover do céu contínuos orvalhos sobre a terra, no purgatório e até no céu. Ao ouvir isto, dizia entre mim: talvez, meu amado Jesus, para manter a palavra dada, que por cada palavra das horas da paixão daria uma alma, não há alma que se salve que não se sirva destas horas. Depois voltei em mim mesma e, tendo encontrado meu doce Jesus, perguntei-lhe se isso era verdade. E ele: estas horas são a ordem do universo e põem em harmonia o céu e a terra, e me dissuadem de não destruir o mundo. Sinto pôr em circulação meu sangue, minhas chagas, meu amor e tudo o que eu fiz, e correm sobre todos para salvar a todos. E à medida que as almas fazem estas horas da paixão, sinto-me a pôr o meu sangue, as minhas chagas, a minha ânsia de salvar as almas, e sinto-me a repetir a minha vida. Como podem as criaturas obter algum bem se não é por meio destas horas? Por que duvida? A coisa não é sua, mas minha. Você foi um instrumento forte e fraco. Então, aqui falando das horas da paixão, a meditação nas horas da paixão, o quanto de benefício que as meditações das horas da paixão fazem para as almas. Não só para aquela alma que está fazendo a meditação das horas, mas esse benefício na divina vontade, esse benefício se estende às outras almas, a muitas outras almas. Porque inclusive é uma promessa que o Senhor faz para Luísa, de que quando essas horas da paixão são rezadas em comunhão com Ele, e na divina vontade muito mais, tem o poder de cada palavra contida nessas meditações, elas alcançam almas. Cada palavra é uma alma que o Senhor dá para aquela alma que está fazendo aquelas horas. Claro que a gente sabe que não é fazendo a meditação por fazer, mas é fazendo em comunhão com o Senhor, é fazendo juntamente com Ele essas horas, essas meditações, adentrando naqueles momentos cruciais da sua vida, nos momentos finais da sua vida sobre a terra, aquilo que ele viveu de cruento por parte das criaturas. E também, contido nessas revelações das horas da paixão, muitas realidades que ele viveu, não por parte das criaturas, mas por parte da própria divindade, por parte do próprio amor, por parte da própria justiça, que fazia ele interiormente sofrer muito, muito, muito mais do que aquilo que ele sofreu exteriormente. Então, ao meditar a respeito disso, isso se torna orvalho benéfico para as outras almas. E ela relatando dessa experiência de ter visto essa alma que fala bem das horas da paixão, quanto que essa alma foi beneficiada pela meditação das horas da paixão. Então, não é quando a gente está nesse processo do conhecimento das verdades do livro do céu e nesse empreendimento de divulgação, muitas vezes não nos sobra tempo para fazer a meditação das 24 horas da paixão, mas tem muita gente que faz. E se faz realmente ali naquela intenção reta de se unir ao Senhor nessa meditação, o quanto de bem que faz.
na terra, o quanto de bem que faz para as almas, o quanto que isso aplaca também a justiça de Deus. E como ele fala, até mesmo acaba amenizando os flagelos, os castigos, porque ao meditar nessas horas, vai tornando possível que aquilo que está sendo meditado se torne real, se torne algo do presente, do momento. Então é o sangue dele se tornando no tempo presente, sendo derramado em favor das almas das criaturas, a cada um. Então, quanto que ele fala aqui, ó, à medida que as almas fazem estas horas da paixão, sinto-me a pôr o meu sangue, as minhas chagas, a minha ânsia de salvar as almas, e sinto-me a repetir a minha vida. Então, é como se tivesse acontecendo aquilo em ato, naquele momento. Então, ao meditar essas horas, para o Senhor, aquilo está de fato acontecendo no momento. Então, naquele momento ele está derramando o seu sangue, naquele momento as suas chagas estão ali abertas, naquele momento existe ali aquele desejo, aquela ânsia dele de salvar as almas e de ter ali a sua vida sendo repetida, quando aquela alma que se dispôs a meditar as horas as horas da paixão vai fazendo. Então, quanto que isso é importante e não duvidar de que isso é um bem muito grande para as almas e que agrada muito ao Senhor. Então, como está no título, os efeitos das horas da paixão são muitos efeitos benéficos. Então, aqueles que podem fazer de forma mais continuada é importante. É uma missão também. É assumir as horas da paixão como uma oração a ser feita de forma continuada, é uma missão também. E favorece não só quem está fazendo, quem está meditando, mas sobretudo as outras almas. Eu conheço aqui na minha cidade um grupo, uma comunidade, um grupo de pessoas que fazem uma vez por mês, eles fazem as 24 horas da paixão, durante 24 horas. Eles vão alternando, eles fazem ali 24 horas de meditação mesmo, eles têm escala, eu já participei algumas vezes, há um tempo atrás, de uma das horas, e era, nossa, era uma experiência muito bonita. Então ia revezando, tinha ali a escala e era presencial. Então naquele momento cada um ia lá no local lá e ficava lá, cada momento tinha um grupo de pessoas, ou era 2, 3, 4 pessoas, dependia muito do horário e da disponibilidade, mas naquela escala que eu ia com uma amiga minha, a gente era numa escala de 11 a 1 hora da manhã, 11 da noite a 1 hora da manhã, e nossa, às vezes, foi poucas vezes que eu fui, mas era uma experiência, e nessa época ainda não, eu só ouvi dizer, as 24 horas da paixão da Luísa Picarreta, eu não conhecia nada mais além disso, e isso já tem uns 4, 5 anos atrás, e foi uma experiência muito boa, bem, muito depois disso é que eu vim conhecer o Livro do Céu, mas nessa época já, aquele momento da meditação que a gente fazia era uma experiência extraordinária que a gente fazia durante aquelas 2 horas ali, meditando naqueles momentos relatados naquelas horas ali da paixão do Senhor. Então era maravilhoso. Então, e eles continuam fazendo isso uma vez por mês, essa escala de meditar. Então, quanto bem, só no céu depois eles vão ter a noção do bem que eles fizeram de meditar essas horas da paixão. Então, a gente também, quem tem a possibilidade, é convidado a fazer isso. É maravilhoso. E aqui no capítulo 11, de 7 de junho de 1917, a alma fica separada de Jesus quando faz entrar nela alguma coisa que não pertence a ele. Encontrando-me em meu habitual estado, lamentava-me com meu doce Jesus de suas privações e lhe dizia: que amarga separação, separada de ti, tudo termina e me sinto a criatura mais infeliz que possa existir. E Jesus, interrompendo o meu discurso, disse-me: minha filha, que separação encontras?
A alma fica separada de mim quando faz entrar alguma coisa que não pertence a mim. Por isso, se eu entrar na alma e encontrar a sua vontade, os seus desejos, os seus afetos, os pensamentos, o coração, todo meu, eu absorvo em mim e vou fundindo com o fogo do meu amor a sua vontade com a minha, e delas faço uma só. Fundo seus desejos com os meus, os afetos, os pensamentos com os meus, e quando de tudo formei um só líquido, como o celestial orvalho, o despejo sobre toda a minha humanidade que, dividindo-se em tantas gotas de orvalho por quantas ofensas recebe, me beijam, me amam, me reparam, embalsamam minhas feridas irritadas. E como estou sempre em ato de fazer o bem a todos, este orvalho desce a bem de todas as criaturas. Mas se encontro na alma alguma coisa estranha que não me pertence, então não posso fundir o seu no meu, porque somente o amor é o que tem virtude de fundir-se e fazer-se um só. As coisas similares são as que podem trocar-se, e quem tem o mesmo valor. Por isso, se na alma há ferro, espinhos, pedras, como se podem fundir? E então são as separações, a infidelidade. Então, se nada entrou em seu coração, como posso me separar? Então, olha, nesse texto aqui, que informação importante que o Senhor vem revelando. A alma fica separada de Jesus quando faz entrar nela alguma coisa que não pertence a Ele. Então, se existe dentro da alma algo que é estranho a Ele, logo ela fica separada de Jesus, porque Ele não fica no mesmo local onde há estranheza, onde há realidades estranhas a Ele. Então, onde há o pecado, o Senhor não está. Onde há pensamentos contrários à vontade de Deus, o Senhor não está. Onde há obstinação, o Senhor não está. Então, se a gente pensar em todas as realidades que não pertencem a Deus, então o Senhor não pode estar naquele mesmo local onde há algo que não pertence a Ele, que não vem dele. Então, o mal, tudo que é mal não vem do Senhor como operação. Claro que o Senhor faz uso de realidades que para nós vemos como não sendo boas, que vêm das mãos dele, mas o mal mesmo são realidades adversas, realidades de sofrimentos, mas que elas vêm como benefício para a nossa alma, embora a gente não enxergue. Mas o mal pelo mal não vem do Senhor, a gente precisa ter essa clareza, o mal pelo mal não vem do Senhor. Então, ofensa, claro que não vem do Senhor. A ingratidão não vem do Senhor. As blasfêmias não vêm do Senhor. Os vícios não vêm do Senhor. Os pecados não vêm do Senhor. Então, toda essa realidade é contrária. Então é que ela está se lamentando como, por ela estar privada, por ele não estar ali sensivelmente, ela está se lamentando que amarga separação. Separada de ti tudo termina e me sinto uma criatura infeliz. A criatura mais infeliz que possa existir. Então ela está ali considerando essa realidade de separação. E aí ele vem ali corrigindo. O que? Te encontra separada? Então ele vem corrigindo ela, e essa correção também é para nós. Então aqui não é ele falando para a Luísa somente, é nossa. Agora acessando esse conhecimento, essa informação, esse escrito, é para nós que ele está dizendo. E ele fala que a alma fica separada de mim quando faz entrar alguma coisa que não pertence a mim. Então é nesse momento que a alma se separa do Senhor, quando ela deixa que algo entre nela que não pertence a Ele. E então vamos entender.
Por isso, se eu entrar na alma e encontrar a sua vontade, então olha só, ele entra, encontra a vontade, os desejos, os afetos, os pensamentos, o coração todo voltado para o Senhor, ele absorve nele e vai se fundindo com o fogo do amor, a vontade da criatura com a vontade dele. E dessas duas vontades ele faz uma só. Então ele funde os desejos com os desejos da criatura com os dele, os afetos da criatura com os dele, os pensamentos da criatura com os dele, e tudo mais, ele vai formando um líquido só. Então nessa fusão, nessa fundição ali, vibra uma realidade só, um líquido só. Como o celestial orvalho despejo sobre toda a minha humanidade. Então, ele entra na alma e encontra ali a vontade direcionada para ele, o desejo direcionado para ele, os afetos direcionados para ele, os pensamentos, o coração, tudo na alma ali está ansiando pelo Senhor, está voltada para o Senhor, está para o Senhor. Então ele encontrando isso na alma, ele vem com o amor, como um fogo, esse amor que é esse fogo que é capaz de derreter o ferro, derreter ali o metal, né? O fogo que derrete o metal simbolicamente esse amor que é esse fogo derrete toda essa realidade ali do desejo, da vontade, dos afetos, dos pensamentos, das intenções, de tudo que está contido no coração da criatura, funde ali com a vontade dele, torna ali uma realidade só. Depois essa realidade ali unida, ele despeja na humanidade dele e ali vai se doando vai se derramando para as demais criaturas, vai beneficiando as demais criaturas. E aí vai reparando ali pelas ofensas que ele recebe e ele vai se sentindo reparado, embalsamando as suas feridas e tudo mais. E olha só que importante a gente compreender isso, o quanto que o nosso coração tem que estar voltado, disponível para o Senhor, para Ele encontrar em nós o espaço com as coisas dele, com as coisas não estranhas a Ele. E aí ele vai dizer assim, ó, mas se encontro na alma alguma coisa estranha que não me pertence, então não posso fundir o seu no meu, porque somente o amor é o que tem virtude de fundir-se e fazer-se um só. As coisas similares são as que podem trocar-se, então tem que ser similar. Se for estranha, não dá para fazer a fusão. E aí ele dá o exemplo ali. Então, se no local lá existe ferro, espinho, pedra e outras coisas mais diferentes, como é que pode haver ali, mesmo que o fogo mesmo que exista ali o fogo e derreta essas coisas, como que vai se tornar algo, uma coisa só, se são coisas diferentes e estranhas entre si? Não dá. Então, o ferro com espinho, com pedra, com outras coisas, não dá para fundir-se. A mesma coisa é com o Senhor. Então, se há no coração da pessoa, se há na alma da pessoa a dúvida, ali a incredulidade, há na alma ali a infidelidade, ali a raiva, ali a ingratidão, ali a soberba, ali todas essas realidades que são contrárias ao Senhor, como que ele vai poder encontrar espaço propício do amor fazer essa fusão com a alma? Não tem, não dá. São situações adversas, são situações estranhas que não dá para fundir-se. Então, olha que importante a gente compreender que às vezes a gente pensa, nossa Senhor, o Senhor poderia vir na minha vida e fazer uma mudança. Eu tenho o desejo, Senhor, de modificar, de ser melhor, mas eu tenho em mim ainda
Só que aí a criatura ainda tem muitos apegos a realidades humanas, realidades materiais, a realidades de criaturas. Ela é muito apegada ainda. Então, como que ela pode, ela tem uma predisposição e deseja receber o Senhor nela, mas ela tem muito apego ainda. Então, como que o Senhor vai se fundir se ela ainda é muito apegada ainda a essa terra? Ela ainda tem muito apego nessa terra, não dá para fazer a fusão. Então, quando ele vem, ali existe um desejo, esse desejo chama ele. Ele vem, mas ao chegar ele encontra um monte de adversários, um monte de concorrentes dentro da alma, que são as criaturas, que são as coisas desse mundo, que são esses apegos que a criatura tem. E muitas vezes é muito apegada mesmo, a vícios inclusive, a pecados. Então, como é que pode acontecer então essa fusão? Então a alma precisa, em primeiro lugar, abrir mão de todas essas realidades dentro de si que são contrárias ao Senhor, para que ele possa encontrar na alma se ele encontrar, olha só, se ele vem e não encontra na alma muita coisa, mas se ele encontra o vazio, na verdade é isso também que a gente aprende no começo do livro do céu, que ele deseja esse vazio. Então, quando a alma está muito apegada, ela se dá conta disso, e esse texto vem trazendo essa informação para a gente, da necessidade desse esvaziamento. Porque como que, se eu não tenho em mim ainda gratidão, se eu não tenho ainda os pensamentos purificados, se eu ainda não tenho em mim esse desejo reto pelo Senhor, então, mas chega em mim o conhecimento de que se há em mim algo estranho, ele não pode fundir-se, porque ele só se funde com aquilo que é propício, que não é estranho, né? Voltando aqui com essa palavra, com aquilo que não é estranho ao amor. Então ele só pode fazer essa fusão nessa realidade. Então, se eu sei disso, então o que eu faço? Eu busco o esvaziamento. Então, se eu me dou conta que eu ainda tenho muitas realidades de apego, o que eu tenho que fazer? Pedir o auxílio da graça, sim, que é sem ele a gente não faz nada, de fazer esse esvaziamento, de abrir mão, de ir fazendo, aceitando a purificação que ele vai trazendo, porque é um processo de purificação. A gente não pensa que um esvaziamento ele se dá de forma automática e indolor, não acontece dessa forma, é dolorido, é sofrido, mas vai acontecendo se a gente tiver o desejo e a intenção de que isso aconteça. Então esse processo da purificação vai acontecendo, a gente vai largando mão, vai abrindo mão, vai deixando o osso de lado e vai dando esse espaço vazio para ele vir com todos os atributos dele e fundir-se com esse desejo reto e com esse desejo puro do nosso coração de ser para ele. Então, é esse espaço que ele deseja encontrar em nós. O desejo, a vontade, o pensamento voltado para ele e para o que é dele. E nesse processo de esvaziamento de tudo aquilo que não pertence a ele, de tudo aquilo que não vem dele, para que ele possa encontrar esse vazio, esse espaço liberado, esse espaço disponível para ele vir e se estabelecer, fazer a sua morada, fazer ali a sua vida acontecer dentro da alma. Então é importante a gente compreender isso. Então esse trecho ele traz muitos elementos, muitas informações, dá para a gente meditar muito a respeito dele. Então, retomando aqui, o título é meditar o que o título está falando. A alma fica separada de Jesus quando faz entrar nela alguma coisa que não pertence a ele. Então, a gente está sempre, não é nessa intenção de voltar a ficar se examinando. Não é nada disso, de ficar se examinando. Mas se perceber que algo em nós não pertence ao Senhor, tratar de esvaziar imediatamente já buscar esse esvaziamento, com o auxílio da graça dele. Então, que o Senhor possa nos favorecer nesse dia com
com essas revelações que Ele nos trouxe, com essas informações, e que elas possam ir se tornando verdades seladas na nossa alma. E tudo aquilo que há em nós que não pertence ao Senhor, que nós desejemos profundamente fazer esse esvaziamento, essa purificação, essa limpeza, para que Ele encontre o espaço propício de viver, de existir e difundir-se conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.